palmas, louva, exalta o nome do Senhor. Presbítero Alexandre. Amém. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Amém, queridos. Uma boa noite para a igreja. Irmãos, vamos meditar numa passagem, um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 19. Amém? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 19. Amém? Pode botar lá no telão, por gentileza? Para aqueles que também estão, se estivessem em Bíblia, nos acompanhem. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 19, 19. É o 19. Não tem 19? Perdão. Então eu devo ter anotado aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Eclesiastes. Posso ter anotado aqui errado. Amém. Eu anotei errado mesmo. Eclesiastes capítulo 7, irmãos. O versículo 8. Amém. Agora me encontrei aqui. Amém. É apenas um versículo que nós vamos ler. Amém? Vamos tratar de uma verdade. Que ele diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, se houvesse em mim a capacidade de revelar a tua graça, a tua igreja, com certeza isso eu faria agora. Mas eu entendo que eu não tenho essa capacidade, e somente o teu Espírito pode nos convencer. Somente o teu Espírito pode gerar mudança em nossa mente e em nosso coração. Nenhuma ciência, nenhuma filosofia e nenhum argumento humano pode transformar o coração e a mente de uma pessoa. Por isso, Espírito Santo, abra o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir nessa noite, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado, irmão. Irmãos, eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Você não precisa me responder, você responde para você mesmo. É tanto para os jovens quanto para os adultos, os maduros. Eu quero perguntar a você, primeiramente, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida, o seu relacionamento com a sua família hoje? Como está a sua vida financeira hoje? Como está a sua vida emocional hoje? Como está a sua vida espiritual hoje? E a outra pergunta que eu faço a você: como você quer estar daqui a 2 anos? Como você quer estar daqui a 5, 10 anos?
isolado que nós lemos. Eu quero trazer nessa noite uma verdade que está nesse versículo, que melhor é o fim das coisas do que os princípios delas. E é sobre essa verdade que nós vamos estar tratando hoje, porque a Bíblia, em qualquer parte dela, ela trata de vida. E é isso que nós vamos estar tratando nessa noite aqui. A temática dessa mensagem, baseada nesse versículo que nós lemos, eu titulo como Estrada da Vida, porque eu quero trazer uma alegoria de uma estrada para você compreender como as coisas da vida funcionam. A vida, sim, é uma estrada, e como uma estrada, a vida, ela tem o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Na estrada da vida, a verdade é que nem todos chegam aonde desejam. Alguns chegam além daquilo que planejaram. Alguns não conseguem chegar em lugar nenhum. Na estrada da vida existe desvios que são caminhos. Caminhos são escolhas e decisões. Porque a nossa vida chega a algum lugar através das nossas escolhas e das nossas decisões. O que você escolhe e o que você decide na sua vida é isso que vai conduzir toda a sua vida, toda a trajetória da sua vida. Por isso que escolhas e decisões são coisas tão importantes na nossa vida, porque elas vão determinar aonde a minha vida vai chegar. Talvez a sua realidade hoje, o que você está vivendo hoje, talvez seja consequência de algumas atitudes e decisões que você teve na vida errada. Uma escolha errada que você fez, uma decisão errada que você tomou, e hoje você sofre as consequências dessas escolhas. Hoje você sofre a consequência dessas decisões. É claro que nem tudo na vida que passamos, nem tudo que acontece na nossa vida, são por motivos das nossas escolhas e decisões. Existem coisas que a vida nos impõe, sem você escolher, sem você decidir. Ninguém decide, ninguém escolhe ficar doente. Ninguém escolhe, ninguém decide perder o ente querido. São coisas que a vida nos impõe. Existem circunstâncias que vivemos, existem problemas que vivemos, que são coisas que a própria vida nos impõe, sem escolhermos e sem decidirmos. O grande dilema é: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Não sei como resolver o problema. Não consigo encontrar uma saída para sair dessa situação, para sair desse problema. Você já coçou a cabeça assim alguma vez e pensou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Situações, crises, problemas em que não conseguimos encontrar uma solução, não temos resposta. O problema, a situação é maior do que os meus recursos, é maior do que a minha força, é maior do que a minha capacidade. Eu não consigo vencer, eu não vou conseguir vencer isso. Então o que eu devo fazer?
sei o que decidir e o que fazer. Esse é um dos grandes problemas, porque não saber o que fazer vai nos levar a tomar decisões precipitadas, decisões tomadas com embasamento na emoção, decisões e escolhas tomadas debaixo de emoção, de ansiedade. Isso é não ter direção, não saber que caminho tomar, não saber o que fazer. Não saber o que fazer para resolver um problema é o que leva muitos a tomar decisões precipitadas, erradas. E eu já ensinei isso lá na Araçá uma vez. Existem decisões que tomamos em um momento, em fração de segundo, escolhas que fazemos rápido, no imediato, mas as consequências são por toda a vida. Coloque para a gente em Provérbios capítulo 4, no versículo 19, por gentileza. Por favor, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, que eu vou estar mostrando na palavra e você conferindo o que eu estou trazendo nessa noite. A Bíblia diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. O caminho do ímpio é como a escuridão, um caminho sem luz, um caminho que não se enxerga a verdade, não se enxerga o que está na frente dele. Por isso que ele tropeça naquilo que ele nem sabe, tropeça nas suas escolhas e nas suas decisões. Aquilo que ele decide é aquilo que ele escolhe, é a sua pedra de tropeço, é aquilo que faz ele cair, é aquilo que leva ele para a ruína, para a derrota. Pessoas que não têm o pleno conhecimento de Deus, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas assim, quando não sabem o que fazer, elas buscam uma resposta através de alguma religião, para ter um caminho, para ter uma solução do problema. Consulta búzios, horóscopo, tarô, consulta até os mortos, para ter o alívio da sua dor. O ímpio, para solucionar o problema, o seu problema, ele toma atitudes erradas por não conhecer a verdade e andar em trevas, na escuridão. Para o ímpio, a solução do seu problema, no seu casamento, é o divórcio. A solução para aqueles que vivem na prostituição e surge uma gravidez indesejada, a solução é o aborto. A solução daqueles que têm crises existenciais, a solução é as drogas, porque dão alívio sobre a tensão do problema que está vivendo. Eu vejo pessoas
seus parentes, idosos na rua. A maioria das pessoas, moradores de rua com problemas mentais, são pessoas que são abandonadas pela própria família, porque cuidar dá trabalho, então a solução que eles encontram é abandonar, para não ter trabalho. Isso são decisões e escolhas de quem anda em trevas e tropeça nas suas próprias escolhas. Eu vejo igrejas, líderes e crentes sem direção. Uma igreja sem direção é uma igreja que não sabe o propósito pela qual ela existe. Ela perde a sua identidade de quem ela é. Não sabe o que são, não conhecem a sua doutrina. Há uma igreja sem direção. Eu não estou falando de direção de liderança. Eu estou falando de igrejas sem direção de Deus. Se uma igreja ela não tem a direção de Deus, que caminho ela está tomando? Para onde essa igreja está indo? Lideranças sem direção de Deus. E se uma liderança não tem direção de Deus, para onde essa liderança está conduzindo o rebanho de Deus? Não tem direção porque não tem palavra. Só tem entretenimento. Ou muitas das vezes só profecia. Não tem a genuína palavra rema. A palavra que direciona, a palavra que fortalece, a palavra que gera fé. Não tem. E é por isso que as pessoas com 20, 30 anos de igreja são levadas por qualquer vento de doutrina. Qualquer probleminha se desvia. Qualquer problema que surge na vida, sai da igreja. Não tem palavra. Eu não sou contra a profecia. Algumas pessoas acreditam que eu não creio em profecia. Eu creio em profecia. Creio na revelação de Deus. Isso é bíblico, isso é fato. E a igreja precisa disso, são recursos espirituais que o Espírito Santo concede à igreja para conduzir o povo de Deus à verdade. Mas acontece que a gente não pode ser ingênuo, que isso está sendo banalizado, não está sendo usado com reverência, com respeito. Nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhum outro evangelho está acima da palavra de Deus. No Antigo Testamento, quando o povo não sabia o que fazer, quando precisavam de um caminho, de uma direção de Deus, havia duas maneiras de eles consultarem a Deus para ter uma direção. Uma era pelo profeta. Consultava a Deus através dos profetas, para que Deus trouxesse a revelação, a direção para o povo. E a outra maneira era pelo sacerdote. Nas vestes do sacerdote, no peitoral do sacerdote, havia algumas pedras. Aquelas pedras eram chamadas de Urim Tumim. Eram pedras a qual o sacerdote consultava a Deus. E hoje, o crente, a igreja, consulta a Deus através da oração e da palavra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu mostrar um exemplo disso para você.
que diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gete. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Queridos, 3 nações se levantaram contra Josafá. Um rei temente a Deus, rei de Judá, um homem temente a Deus. 3 nações vieram contra ele. E Josafá não sabia o que fazer. Porque Josafá não tinha um exército preparado e nem numeroso para enfrentar aquela situação. E Josafá temeu. E Josafá pregoou um jejum. Chamou todos os moradores de Jerusalém e de Judá. Ele se colocou no pátio e começou a orar ao Senhor, pedindo uma solução, pedindo uma direção no que ele deveria fazer. Então, o Espírito Santo veio até um dos filhos de Asaf, o levita, e ele começou a profetizar. Mas nesta profecia, o Espírito Santo traz a instrução a Josafá no que ele devia fazer. O Espírito Santo apontou, mostrou o caminho, mostrou a direção do que ele devia fazer quando ele não sabia o que fazer. O versículo 17, por gentileza. Olha o que o Espírito Santo disse a Josafá: nesta peleja não tereis de pelejar. Agora ele dá a instrução do que ele tinha que fazer. Acalma-te, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vós assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Adonai Sebaó, Senhor da guerra. A instrução do Espírito Santo a Josafá: calma, não temas, não faça nada, é eu que tenho que fazer. Instrução, revelou, mostrou a ele o que ele tinha que fazer. E Josafá foi bem sucedido. Quando ele chegou do outro lado do monte com os levitas orando, louvando a Deus, todos os soldados, as 3 nações, estavam todos mortos diante de Josafá. E a Bíblia diz que foram 3 dias de despojo, levando armamento e tesouro que estavam para aqueles exércitos. Quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos o que escolher, o que decidir para não escolher errado,
Temos que fazer o que Isaías diz no capítulo 28, bota lá para a gente, por gentileza. Isaías 28, versículo 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Ele vai nos instruir e nos ensinar o que temos que fazer quando não sabemos o que decidir e o que escolher, porque temos o risco de decidir e escolher o que é errado. Algumas pessoas tentam ter a direção da sua própria vida de maneira errada, querendo conduzir a sua vida naquilo que ela acha que é certo, quer conduzir a sua vida através dos seus conceitos próprios. Segue o caminho segundo o rumo dos seus pensamentos e dos seus desejos, aquilo que para ela é bom. E muitas das vezes somos assim, escolhemos e decidimos por aquilo que aparentemente é bom para as nossas vistas, aquilo que aparentemente nos agrada. Abra sua Bíblia, por gentileza, Provérbios capítulo 14, no versículo 12, coloque lá para a gente, por favor. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Muitas das vezes aquilo que julgamos que é certo, julgamos que é correto, a pior coisa que tem é achar que achamos. Acharmos que estamos certos, os nossos conceitos próprios. Lucas, capítulo 15. Bota lá pra gente, para me mostrar o que esse versículo está dizendo. Lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 13. Uma parábola que Jesus nos ensina a respeito disso que o provérbio está dizendo. Ele diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda e vivendo dissolutamente. Apenas esse versículo para me explicar o que Provérbios está dizendo. O texto diz que um jovem pediu a sua herança antecipada ao seu pai. Isso no costume judaico era uma ofensa. É o mesmo que ele tivesse pedido a morte para o seu pai. Mas mesmo assim, o pai permite ao filho tomar uma decisão, mesmo que seja errada. O pai repartiu com ele a parte da fazenda. Aos olhos desse jovem que morava com o seu pai, o que ele achava bom no seu coração era ele viver a sua independência do seu pai. Talvez dentro da sua casa o seu pai havia estabelecido algumas regras, algumas doutrinas. E para ele aquilo não era bom. Talvez esse jovem via os seus amigos desfrutando
a comida, pagando as suas despesas, e mesmo assim ele se sentia insatisfeito e queria independência. Aí ele decide, ele escolhe seguir o seu próprio rumo, seguir a sua própria vida, independente do seu pai. Isso aos seus olhos, é o que o provérbio está dizendo, era bom. Mas a consequência e o fim dessa escolha, o que essa escolha e essa decisão que esse jovem tomou, que consequência isso trouxe para a vida dele? A ruína, a miséria, foi comer com os porcos, vivendo uma vida imunda. E não é assim. Muitos não querem se submeter ao senhorio de Cristo, porque não querem se submeter à doutrina da sua palavra, não querem se submeter a uma vida assim de restrição ao pecado. Então decidem, da maneira errada, conduzir a sua vida. Alguns acham que não precisa de Deus. Eu já ouvi isso. Acham que não precisa estar na igreja, não precisa se batizar, não precisa ter comunhão. Há quem diga que não precisa nem mais ler a Bíblia. São caminhos que as pessoas escolhem para a sua vida. Por isso que eu perguntei no início como está a sua vida hoje. Porque talvez o momento que você esteja vivendo, o momento que você está sofrendo, por alguma circunstância, por alguma situação, seja consequência de uma escolha e de uma decisão que você tomou. E como você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer estar, como você quer que a sua vida esteja daqui a 5, 10 anos? O que vai decidir se ela vai estar melhor e pior são as suas escolhas e as suas decisões até lá. A vida, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Talvez você olhe para a sua vida e veja o quanto a sua vida está atrasada em prol do que você planejou. Você poderia estar desfrutando das bênçãos de Deus hoje, mas devido às suas escolhas e às suas decisões erradas, você retardou esse processo. Estar na igreja, ser batizado nas águas, participar da comunhão do pão, e lá fora ter uma vida que não corresponde à verdade da Bíblia, isso pode te levar à ruína. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, não importa os caminhos que você tomou, o que você escolheu, o que você decidiu. Porque como nós lemos lá em Eclesiastes, o fim das coisas é melhor do que o princípio. O que ele está dizendo, não importa como você vai começar, não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Não importa os caminhos e as suas decisões, não importa se você está frustrado por suas realizações pessoais não terem se concretizado. Não importa se você não está vivendo aquilo que você sonhou.
dizendo sim, estamos sujeitos a ser frustrados. O que eu quero trazer nessa noite aqui é que a sua vida tem um propósito e um sentido muito maior do que as suas frustrações pela vida. Existe um propósito e um sentido pelo qual você existe, que é muito maior que as nossas frustrações, que os nossos problemas, que as nossas crises, porque tudo isso vai ficar. O importante é saber como você vai chegar até o final, até a linha de chegada, como você vai chegar, como vai estar a sua vida. Não importa como você começou, não importa como você vai começar, o que importa é como a sua vida vai terminar, como ela vai estar daqui a 5, 10, 2 anos, eu não sei. Como a sua vida vai estar daqui a alguns minutos após essa mensagem, como a sua vida vai estar até esse culto terminar. Jesus é o sentido da nossa existência. É por Ele que vivemos e existimos, porque sem Cristo a vida não tem sentido. E se Cristo é o sentido da nossa vida, todas as outras coisas são periféricas, secundárias. Talvez a sua vida toda você tomou decisões erradas, quebrou a cara com o que você escolheu, com o que você decidiu. Mas a melhor escolha e decisão que você teve foi recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é isso que vai garantir como você vai terminar. Bota lá pra gente, por favor, João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. É Ele que buscamos. Ele é o caminho, é o sentido da nossa vida, é o sentido pelo qual existimos. Porque é Cristo que vai nos conduzir à vida eterna. Nada nessa vida, nada nessa terra pode me conduzir à vida eterna. Somente Cristo pode me conduzir à vida eterna. Deus, na sua infinita sabedoria, ungiu Jesus, e como homem, estou falando da humanidade de Jesus. Em 3 anos, Jesus ensinou e discipulou os seus discípulos. Mas como homem, Jesus não ensinou tudo para os seus discípulos. João capítulo 16, bota lá pra gente. João capítulo 16, versículo 12. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Preste bem atenção, deixa eu explicar. Em todo o ministério terreno de Jesus discipulando e ensinando os seus discípulos, agora ele diz que há verdades que ele não tem, humanamente, ele não tem como introduzir nos seus discípulos, que agora, no momento, eles não poderiam saber, mas o Espírito Santo viria sobre eles e iria guiá-los a toda verdade, porque somente o Espírito Santo, através do íntimo, na mente, na alma do ser humano, pode introduzir a verdade e gerar o arrependimento no ser humano. Há verdades que só o Espírito Santo pode nos revelar o que está por trás da letra. Jesus está dizendo que o Espírito da verdade iria nos conduzir, nos guiar a toda a verdade. Então não estamos órfãos e nem sozinhos em meio ao caos que estamos vivendo, porque nós temos um guia que vai nos ensinar a sua verdade e nos conduzir através da sua verdade à vida eterna. É o Espírito Santo que conduz a igreja na verdade da sua palavra. A palavra de Deus, ela é imutável, não muda, e nem o caráter de Deus muda. Ele é ontem, hoje e sempre. Porque no deserto ele guiava o povo com uma coluna de fogo. Ele era o guia que conduzia Israel no deserto. Ele guia o seu povo. E o que ele está dizendo é que o Espírito Santo vai conduzir, guiar a igreja, a vida eterna, a salvação eterna, através da doutrina apostólica da sua palavra. É a palavra de Deus que nós temos que seguir. E o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Ontem no monte, com os varões, na sexta-feira, estávamos lá naquele lugar e pedimos a Deus que nos conceda a direção, nos mostre o caminho através da sua palavra, para guiarmos, conduzirmos o povo ao centro da vontade de Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Por que isso, presbítero Alexandre? Porque em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Então, as nossas escolhas e as nossas decisões têm que ser com embasamento naquilo que o Espírito Santo nos direciona através da sua palavra. Como está a sua vida? O que será da sua vida daqui a alguns anos? Aonde você quer estar? Como você quer estar? Como Deus vai te encontrar? Como você vai estar diante da presença dele um dia? O fim das coisas é melhor do que o princípio. O que importa é como você vai terminar. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, terminou bem. Terminou bem. E ele disse:
Se a nossa esperança consiste apenas nessa vida, se tudo o que eu quero, se tudo o que eu mais desejo está nessa vida, somos os mais miseráveis. Eu quero as coisas eternas, eu quero a santificação, eu quero a presença, eu quero a alegria do Espírito, eu quero a direção de Deus na minha vida. É isso, igreja. É o Espírito Santo, através da sua palavra, que vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estar, no centro da vontade de Deus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos dizer a Ele que Ele é o caminho que nós precisamos. Ele é a verdade, Ele é a vida. Talvez em nosso meio, nessa noite, você não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, não sabe o que escolher. Essa é a hora de você escolher a coisa certa para a sua vida. Essa é a noite de você decidir a verdade, não a mentira. Escolher ser guiado por Deus, ser conduzido por Deus em todas as suas ações, em todas as instâncias, em todas as áreas da sua vida. É Deus te conduzir e te guiar na verdade, na palavra. É isso que vai amadurecer a sua fé, é isso que vai gerar vida e fé e esperança no seu coração. É saber sim que você tem um futuro em Deus, que você pode ser alguém em Deus, que você pode realizar algo em Deus, é que você pode ser uma pessoa melhor em Deus. Ó Santo de Israel, Espírito da verdade, Espírito da profecia, Espírito Santo de Deus, sopra nesse ambiente, sopra nessa casa, sopra nesse lugar, sobre a tua igreja nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, abre os olhos espirituais da tua igreja, descortina os nossos olhos para contemplarmos a tua verdade. Ó Espírito Santo, vem queimar em nossos corações, como a chama queima no altar, a fé vem arder no coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão vivendo problemas sem solução, problemas em que você não sabe o que fazer, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida unção e poder nessa noite e te direcione naquilo que você tem que decidir, naquilo que você tem que fazer. Oh Espírito Santo, guia-nos, conduza-nos à luz da tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nos guia, Senhor, nos conduza para o centro da tua vontade, nos mostre o caminho, nos mostre aquilo que precisamos fazer, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser a igreja que o Senhor espera, a igreja que o Senhor quer. Queremos ser a igreja que corresponda às expectativas do seu coração. Queremos ser o seu povo santo, na verdade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Que o Senhor Jesus abençoe o seu povo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? A Ele que dá assim. A Ele que dá honra. Porque sem Ele, nenhuma verdade não veio no seu coração. Porque é Ele que faz, que opera no meio da sua igreja. Amém? É isso que nós temos que buscar. E vamos buscar incansavelmente a vontade de Deus. Amém? Antes de terminar mais uma vez, por favor, eu quero fazer uma pergunta para finalizarmos. Talvez em nosso meio haja alguém que ainda não tem uma aliança com Deus, não tem um compromisso com Deus. Você que entendeu que você está perdido nesse mundo, você que entende que as suas decisões, as suas escolhas só te levaram à ruína, a frustrações, decepções. Você que se sente perdido em meio a uma multidão, Deus pode te encontrar nessa noite e te mostrar e te apontar o caminho certo. Você que talvez se questiona, será que a vida é só isso? Nascer, crescer e morrer? Será que a vida humana se resume só nisso? Existe um propósito na vida muito maior que isso. Existe um propósito muito maior do que isso, pelo qual você existe, pelo qual você vive. E se você quer encontrar essa verdade, se você reconhece que você precisa de uma direção de Deus para conduzir a tua vida, dirigir a sua vida, entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, eu quero fazer essa oração por você. Há alguém no nosso meio que quer se render, quer seguir o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Toda a ciência, toda a filosofia desse mundo não pode te conduzir à verdade de Cristo. Somente a palavra. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Eu quero orar por você. Levante sua mão. Há alguém? Amém? Amém. Que Deus possa estar nos concedendo muitas outras oportunidades. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.